prevenção do AVC pode estar mais próxima do que imaginamos. Uma pesquisa da Unesp de Araraquara, com o apoio da FAPESP, utilizou um sensor não invasivo que possui uma operação mais versátil do que as tradicionais técnicas invasivas de mensuração da pressão intracraniana para medir a saúde do cérebro. De uma tacada só, pesquisadores conseguiram comprovar a relação entre hipertensão arterial e aumento da pressão intracraniana, validaram o método de pesquisa não invasivo para o monitoramento do encéfalo e identificaram um tratamento para a pressão arterial que também tem efeito para a hipertensão intracraniana. Publicado na Hypertension, uma importante revista científica internacional, o estudo monitorou durante 6 semanas a evolução da pressão arterial em ratos. E nós observamos que, então, após 3 semanas de esse modelo de hipertensão renal, esses animais já estavam hipertensos, já tinham um comprometimento da complacência, porque a P2 estava maior que a P1, e tinha também um comprometimento da barreira hematoencefálica, de maneira que ocorreu um extravasamento de líquido, para o interstício, e isso deve ser o mecanismo de detrimento, de diminuição da capacidade de complacência. A complacência intracraniana é a capacidade natural que o cérebro tem de estabilizar a pressão intracraniana. Em geral, o aumento dessa pressão está relacionado a problemas como tumores, encefalite, meningite ou trombose. E nesse estudo, os pesquisadores demonstraram que a hipertensão crônica também pode trazer consequências para a pressão no encéfalo. Isso num paciente, por exemplo, um paciente que tem crises de hipertensão, ele tem momentos de hipertensivos mesmo tomando medicamento, é relatado pelos esses pacientes que eles têm dor de cabeça, eles têm a sensação de tontura, não é? Exatamente essa modificação da pressão intracraniana que causa esses distúrbios neuronais que são indícios de que alguma coisa não está legal, né? Quando não controlada, a pressão intracraniana pode ter graves consequências, como o AVC. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo em decorrência de AVC. No Brasil, ele é a segunda principal causa de morte. Numa segunda etapa do estudo, os pesquisadores realizaram uma nova série de experimentos para comprovar os resultados. E em relação aos métodos de monitoramento da pressão intracraniana, nós utilizamos tanto o método não invasivo, ou seja, aquele método que o sensor ele é colocado sobre o crânio do animal, sem a necessidade de abertura ou de qualquer tipo de corte na cabeça do animal, e também nós utilizamos o método invasivo. O que nós observamos de imediato? O animal hipertenso tem uma pressão intracraniana muito maior, não é? O que era, de certa forma, até esperado, uma vez que a pressão sistêmica influencia a pressão intracraniana, mas era muito mais alterado, em média 15 a 16 milímetros de mercúrio, já tinha animais que passavam dos 20 milímetros de mercúrio de pressão intracraniana, isso é muito prejudicial. Então eles realizaram o tratamento dos animais com losartana, medicamento com eficácia já conhecida para baixar a pressão arterial. Para nossa surpresa, a pressão intracraniana caiu também, mas caiu muito. Anteriormente, no momento da hipertensão, a P2 era maior que a P1, ou seja, a complacência cerebral diminuída, com dificuldades para o sistema nervoso central. Após o tratamento, nós restabelecemos a pressão sistêmica, restabelecemos a pressão intracraniana, mas muito mais importante foi a normalização da relação P2-P1, mostrando que esse fármaco ele não só é importante para baixar a pressão sistêmica, mas ele deve interagir também com receptores do endotélio vascular cerebral, melhorando então a relação perfusão sanguínea, pressão intracraniana e a complacência cerebral. Desenvolvido pela startup brasileira Brain4Care, o sensor é utilizado em diversos hospitais do país. Para os médicos, esse foi um grande avanço que facilitou o atendimento aos pacientes. Tem várias situações aqui que houve mudança de rumo com a ajuda do equipamento. O Gustavo sabe, nas aulas aí mostrou vários exemplos que o monitor foi decisivo na tomada de decisão e com isso, com certeza, não tenha dúvida que reduziu o dano. Então, isso aconteceu em trauma de crânio, isso aconteceu em paciente com septicemia, aconteceu em paciente com Covid.
Para o Dr. Nassif, o equipamento tem sido essencial no momento de UTI, onde tudo é muito dinâmico e as decisões têm que ser rápidas. O Brain for Care, hoje você colocar o sensor e fazer uma leitura, isso é feito por enfermeiro. Pode até ser feito por enfermeiro, fisioterapeuta, médico, residente. Isso é gravado, depois isso pode ser eu receber isso lá na minha casa e ajudar a interpretar o que está acontecendo e fazer e dar um direcionamento, até acompanhar alguns testes que você faz para chegar no que você quer. Então tem essa facilidade. A tecnologia é relativamente barata, o curva de aprendizado não é tão grande assim e várias pessoas podem... A execução da leitura pode ser feita por qualquer pessoa minimamente treinada. Quando a gente desenvolveu o sistema, a gente pensou em fazer com que ele fosse o mais amigável possível, tanto na colocação no paciente quanto na interpretação dos dados. Então hoje o sistema é colocado em poucos segundos na cabeça do paciente e em 1 minuto o médico já recebe um relatório com a curva da complacência intracraniana. Com isso, a tentativa é fazer com que o máximo de pessoas possa estar hábil para utilizar e com isso a gente dissemine esse novo parâmetro não invasivo que é a complacência intracraniana, que pode e deve, segundo alguns médicos, ser usado na maioria dos pacientes para ajudar a nortear a terapia, o que pode consolidar, como alguns dizem, um novo sinal vital.